peço à igreja, como em todos os cultos, que a igreja oreje por mim, para que Deus nos dê inspiração para falarmos a sua palavra. Somos carentes da ajuda do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, não querendo esgotar o assunto, mas seguindo aquilo que está em nossos corações. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler o versículo de número 7. Vamos lá? Todos nós. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar. A igreja pode ler mais uma vez bem forte, só a igreja, vamos lá? Verso 7. Homens e mulheres, de uma vez, bem forte. Quem pode dizer amém? Amém? Queridos, os irmãos aí da mídia estão transmitindo via Instagram, ao vivo, a mensagem da palavra de Deus. Se você já estiver aí online, pode enviar o link para um amigo, para que a mensagem do Senhor chegue a mais vidas. Como dissemos na quinta-feira que antecedeu a Santa Ceia, quando nós falamos sobre a palavra ministério, e aqui eu ouvi de muitas pessoas que estufavam o peito e diziam assim: eu tenho um ministério. E a Bíblia nos ensina que esta palavra ministério nada mais é do que a disposição dada por Deus para servir, estar a serviço, assistir alguém que é maior do que nós. Há exemplos que nós trouxemos, como Josué ficava ao pé do monte, enquanto Moisés ia acessar a presença de Deus, e também como Eliseu matou os bois, queimou o carro de boi e seguiu a Elias servindo. O ministério é um serviço e também é um dom dado por Deus. Nós dissemos também que até os próprios anjos, a Bíblia chama que eles são ministros de Deus ou estão a serviços de Deus. Então, logo eu entendo que nem sempre esta palavra ministério se aplica a ter um ministério, uma igreja, uma denominação, ou ser o presidente, como alguns se intitulam, né? Nem ministros são chamados por Deus, de repente são um obreiro que não é desonra, é um auxiliar, um diácono, ou até um presbítero, mas alguém que quer lançar um ministério desses que tem por aí, desse ministério que venha como membro e ascenda a evangelista, pastor, arcanjo, serafim e anjo, e logo aquela pessoa cresce o coração e vai seguindo a este errôneo ensinamento. Diga comigo: ministério é o mesmo que está a serviço de alguém do alto escalão. E vale lembrar, para entrarmos na sequência, vale lembrar que o próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para ser. É muito bonito quando a gente vê o ato de Jesus na Santa Ceia, que Jesus não teve os pés lavados, foi Ele quem lavou os pés dos discípulos. Mas o apóstolo Paulo, seguindo o seu discurso de ensinamento à igreja que estava em Roma, ele diz que se é ensinar, haja dedicação A Nova Revista Atualizada diz assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que ensina, esmere-se
ao que fazê-lo. Diga comigo. Quem pretende ensinar deve se esmerar. Diga, se esforçar, se capacitar, aprender. Porque como é que eu ensino? É um princípio tão básico, irmãos. Às vezes alguém não quer primeiro aprender, logo quer ensinar. Mas eu preciso primeiro diga comigo, primeiro eu preciso aprender, praticar, exercer. E depois, diga bem forte, e depois, quem sabe, eu possa ensinar. Porque eu tenho que ter em mente também que nem todos foram chamados para o ensino. Eu já vi casos de pessoas que têm todas as capacitações, né? Tem uma graduação, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem PhD, tem MBA, e ele não consegue passar um terço daquilo que ele aprendeu, porque o ensino é um dom. Enquanto eu estudava, isso entrou ao meu coração. Eu estou nessa igreja há mais de 2 décadas e no culto de oração eu tenho dito sempre que às vezes a gente não vê mais alguém dizer assim: eu quero que Deus me batize com o Espírito Santo, ore por mim, como tinha uma irmã chamada Josefa lá na cidade de Tupanatinga, onde cooperamos com o nosso pastor, e ela hoje já está quase com 100 anos e é uma crente de culto. Em todo o culto de oração, um dos pedidos da irmã Josefa era: eu quero que Deus acrescente a minha fé. Mas quando nós olhamos para as palavras do apóstolo Paulo, Paulo diz que o corpo, que é a igreja local, formada por diversos membros, e cada um tem de Deus um dom, Paulo diz que o ensino também é um dom. A partir de hoje, nós devemos, em oração, pedir a Deus que Deus, se for da sua vontade, nos dê o dom do Mas primeiro eu preciso fazer o quê? Eu disse agora há pouco, antes de ensinar, eu devo o quê? Aprender. Às vezes, né, eu ponho um irmão para pregar aqui e eu fico olhando para a igreja e o irmão começa a lapiar a igreja e eu vejo até um comentário assim: gente, hoje é doutrina? Porque a doutrina fica para o pastor. Eu tenho ensinado isso aos obreiros: cuidado no que vai falar, porque a igreja não aceita ser corrigida por qualquer um. A igreja sabe que o papel da doutrina está com o pastor da igreja. Mas quando eu vejo alguém muito duro, alguém muito severo, alguém muito carrancudo, alguém que só prega aquela coisa pesadona, eu fico já de olho aberto, e eu penso que esta pessoa, antes de preparar a comida para dar à igreja, ela não observou. Olhe para mim, por favor. Que quem faz comida sem experimentar, ou a comida fica doce, ou fica salgada. Eu cresci vendo a minha mãe, que já dorme no Senhor, e lá em casa até tinha aquela concha de quenga de coco. Não sei se aqui tinha, né? A gente não tinha concha de inox, nem lá era uma concha de quenga de coco, lá há muito tempo. E botava o feijão, ela mexia o feijão, mas tinha uma hora que ela pegava e deixava um pouquinho de caldo, abria a palma da mão e derramava o caldo assim, e tomava aquilo ali, e muitas vezes era necessário botar mais um pouquinho de sal, mais um pouquinho de vinagre, mais um pouquinho de alho. E quando não se experimenta, irmãos, então eu já aprendo, quando o pregador bate muito na igreja, talvez Deus está usando ele para ele mesmo, e ele não está entendendo, ele pensa que ele é o objeto de correção do povo de Deus, mas ele não aprendeu que Paulo disse: o trabalhador que trabalha é o primeiro a gozar dos frutos. É o primeiro. Paulo segue escrevendo aos Romanos e frisa que a questão do ensino é um dom. Deus dá o dom do ensino. E eu estava meditando
E pensando nós que somos pentecostais, preste atenção, por favor. Nós que somos pentecostais, a gente pensa que dom é o só de marchar, de sapatear, de falar línguas estranhas, de colocar a mão na cabeça, de expulsar demônio, de curar enfermo. E quando eu olho para o ministério de Jesus, a gente às vezes parece que passa desapercebido. Abra sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Acho que é o versículo 2. Versículo 1. Atos 1:1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Eu quero ver a igreja. Cadê? Abriram a Bíblia, irmão? Agora abra a boca. Vamos lá. E fiz o primeiro tratado, ó, acerca de tudo que Jesus não só mas às vezes nós nos preocupamos só com o que Jesus faz. E eu não quero aqui colocar um em primeiro lugar, outro em segundo, mas muitas vezes o que Jesus ensina é mais importante do que o que Jesus faz. Você lembra quando Jesus comparou o homem prudente com o homem sensato? Ele diz assim: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre... Glória a Deus. Eu já vi, irmãos, profeta cair. Eu já vi vaso desistir, eu já vi obreiro parar na caminhada, eu já vi alguém até que viu o vento carregando tudo, eu já vi alguém que viu dinheiro cair do céu, se desviar, e alguém que só estava esperando Jesus ensinar, permanecer firme, firmado na rocha, porque Jesus, quando ensinou essa parábola, ele disse: e desceram as chuvas, e correram os rios, e sopraram o vento, mas quem aprende com Jesus está firmado na rocha. Não é chuva, não é vento, não é rio que vai tirar quem aprende de Jesus da sua presença. Você pode dar glória a Deus por isso? Por isso que Lucas disse: olha, Teófilo, no primeiro livro que eu escrevi, eu não escrevi somente sobre o que Jesus fez. Glória. Jesus não somente fez, mas ele ensinou. E a gente tem um ditado que diz assim: quem aprende nunca esquece. A gente anda de bicicleta, irmão, passa 50 anos. Depois de 50 anos, quando sobe na bicicleta, pode até tremer, balançar, as pernas cansa rápido, mas você lembra. Se você aprendeu com Jesus, pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Tem uns videozinhos aí na internet viralizando, as pessoas com Alzheimer, com Parkinson, aí esquece do pai, esquece da mãe, esquece do marido, esquece dos filhos. Mas eu vi uma senhora com Alzheimer, ausência de memória, mas ela lembrava: Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Salvador. Isso é tremendo, ficou gravado e nem a doença consegue. Agora Jesus diz que o homem sensato o escuta, mas não pratica. Tem gente que vem para a doutrina, irmão, toda quinta-feira, mas sai da doutrina e volta para o lamaçal do pecado, para o escárnio, para a mentira, para o engano. Mas nesta noite, como ministro da palavra, eu peço a Deus que abra a tua mente, o teu coração, e esta palavra penetre e alcance o teu coração para a mudança. Você pode dar glória a Deus por isso? Diga comigo assim: Jesus não só fez, Ele faz, mas Jesus também veio para nos ensinar. Glória a Deus. Esta semana eu falei com meu irmão lá em Carpina,
E eu disse a ele: como é que está? E a fé? Ele disse: está bem, Dé. Eu estou indo para o culto, eu vou para a escola bíblica, eu vou para o discipulado, eu vou para a oração. Agora eu não sei orar ainda, eu não sei ainda os livros da Bíblia. Ô irmãos, eu lembrei de mim. Ele disse assim: o irmão lá no culto diz o livro tal. Ele disse: eu não sei nem onde é que está, mas eu louvo a Deus que na igreja a gente vai aprendendo. Aprende o que é livro, aprende o que é capítulo, aprende o que é versículo, aprende o que é Velho Testamento, aprende o que é pecado, o que é errado, e vai desaprender a fazer o errado. Você crê que Jesus vai fazer você desaprender a fazer errado, e você vai aprender a fazer certo? Jesus vai te ensinar a fazer certo. Escute aqui, em nome de Jesus. Isso não está aqui no meu roteiro. Israel estava fazendo, diga comigo, Israel estava fazendo errado. E quando faz errado, diga comigo, e quando faz errado, se quebra, se atrapalha. Você lembra de Jeremias 17 a 18? 18. E disse: veio a palavra do Senhor dizendo: desce a casa do Israel estava fazendo errado, irmão. Sabe por que o vaso se quebrou? Porque estava fazendo errado. Aí quando o vaso faz errado, Deus pega o vaso, quebra. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Porque se você observar o trabalho do oleiro, quem roda não é o vaso não, é o oleiro que faz o vaso girar na olaria. Aí ele disse: Israel está fazendo errado, vai se quebrar, mas eu posso fazer dele um novo vaso. Um vaso que acerte, um vaso que faça direito. Glória. Paulo frisa a questão do dom para o ensino. A palavra para o ensino no original grego é didaskô, uma forma expandida de um verbo primário, dao, que é o mesmo que aprender, ensinar, e na mesma aplicação mais abrangente, ensinar, diga comigo, ensinar, conhecer, instruir. Como é que eu ensino de Deus se eu não conheço Deus, irmãos? Como é que eu falo de Deus se eu não conheço Deus? O salmista disse: provai e vede que o Senhor é bom. Primeiro eu tenho que conhecer. Primeiro eu tenho que provar. Primeiro eu tenho que aprender. Abra sua Bíblia aí. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 2, versículo 2, diz o quê? Se alguém achou, leia, por favor. 2 Timóteo 2:2, irmã Débora, desculpe. 2 Timóteo 2:2, o que é que diz aí? Sim. A Nova Bíblia Vida diz assim: pois você deve ensinar aos outros essas coisas que você e muitos outros ouviram ou me ouviram falar. Ensine estas grandes verdades a homens de confiança, que por seu turno as transmitirão a outros. Olhe para mim, por favor. A nossa versão revista e corrigida diz assim: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens. As coisas de Deus, irmão, não é para todo mundo. Você está me entendendo? As coisas de Deus não é para todo mundo. Quando eu fui para a igreja,
Eu fui para ser crente, eu digo isso com muita tranquilidade, está ali um homem que me conhece. Tem gente que vem para a igreja, mas não quer aprender o certo. Ah, Jesus me ama do jeito que eu sou. Ah, se Jesus me quiser, é assim. Ô irmão, e Jesus é o quê? Às vezes, nós não aprendemos porque não somos fiéis. Paulo disse a Timóteo: confia a homens fiéis. Que às vezes você vai dar um conselho e alguém se ofende. Porque o senso de justiça, eu já disse aqui, eu já ensinei, que o nosso senso de justiça com relação a nós mesmos é muito aguçado. Eu sempre estou certo. Eu sempre estou certo. Eu sempre estou certo. E às vezes está vivendo uma vida de pecado, de escândalo. Mas nenhum pastor se atreva a dizer que está errado. Porque me permita, eu vou dizer isso com muito temor e tremor, irmão. Do que adianta vir para um culto de ensino e não deixar a palavra descer ao coração? Porque este livro aqui, olha, tem um poder tremendo. Às vezes ele rasga a nossa alma por dentro. Tem dia que a gente vai para casa chorando e dizendo assim: Deus, eu sou terrível, eu não presto para nada, mas Tu podes me transformar pelo poder da Tua palavra. Quando Davi foi confrontado, ele disse assim: não me lances fora da Tua presença. E o profeta ainda perguntou: você prefere o quê? Cair na mão dos homens ou na mão de Deus? Ele disse: caia eu na mão de Deus. Porque há uma classe de espectadores, feito urubus, esperando a nossa queda para ir e para dizer assim: bem que eu disse, bem que eu avisei. E Deus não é assim não. Deus é melhor do que aquele bom samaritano, quando encontra-nos no caminho, ferido pelos assaltantes, que é uma figura do diabo. Ele nos leva para a sua estalagem e põe bálsamo, e põe remédio na ferida, e paga a nossa conta. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, honestos. Porque, irmão, quem aprende certo não ensina errado. Sim ou não? Sim ou não? Quem aprende certo, pelo menos não deve ensinar errado. Ainda com a modernidade, há muitas coisas que mudaram a forma de fazer. Mas com relação a Deus, a sua palavra, a mudança do caráter, Deus ainda trabalha da mesma forma. Deus trabalha de dentro. Tem gente que muda, irmão, porque fora quem muda somos nós. Sou eu que mudo a minha roupa, sim ou não? Sou eu que mudo a minha linguagem, sim ou não? Sim ou não? Eu mudo o corte do cabelo, eu mudo o estilo do sapato. Agora o caráter, quem muda é Deus, se eu permitir. 10 anos, 20 anos na igreja, e a gente às vezes não vê progresso. Será que a culpa é de Deus, irmãos? Será que a culpa é de Deus? Mateus 4:23. Abra sua Bíblia aí. Mateus 4:23. O que é que diz? Mas leia com gosto, irmão. Sim. Sim. E percorria Jesus toda a em si.
Ô irmão, na sinagoga não tinha ensino, não? Na época de Jesus? Tinha ou não tinha? Tinha, mas era um ensino certo? Hã? Os fariseus ensinavam certo? Os saduceus ensinavam certo? Não. Quando Jesus adentrou o templo, ele disse: vocês têm convertido a minha casa em covil de ladrão e de salteadores. Jesus teve que entrar para ensinar o certo. Primeiro se aprende. Primeiro Jesus ensinava, pregava o evangelho do reino, e depois ele curava todas as enfermidades e o que é que diz aí na sua Bíblia? Mateus 9:35. Ensino. Mateus 9:35. E percorria Jesus e aldeias, ensinando nas sinagogas dele e curando todas as moléstias entre o Marcos 1:21, ensino. Marcos 1:21. Cadê? Cadê os bons de Bíblia aí? E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, ali, Marcos 9:31. Vamos ler Bíblia, irmãos. É culto de doutrina. O nosso prato principal é a Bíblia. Os louvores são as entradas. 9:31, o que é que diz? Sim. O Filho do Homem e matá-los, e morto ele ressuscitará. Jesus ensinou até que ia morrer, irmão. Preste atenção. Jesus ensinou até sobre a sua morte. E os discípulos parece que não aprenderam direito. Que quando prenderam Jesus, um correu para um lado, outro correu para um outro. E às vezes não é assim na nossa vida. Quando as coisas apertam, como disse o irmão, né? Quando Jesus tira o pão, aí um dia se dura esse discurso. Aí um corre, outro corre, outro corre, outro corre. Aí Jesus ainda abre a porta e diz: vocês também querem correr? Porque você pensa que Jesus segura ninguém a pulso? Tem hora que a gente pensa que Jesus não está vendo. Mas Jesus, como disse uma vez o pastor Samuel Oliveira, Jesus é aquele menino que solta papagaio. Ou pipa, como vocês conhecem aqui. O carretel é bem grande, aí alguém vai andando bem para longe, parece que Jesus não está vendo. Aí quando Jesus quer pegar de novo, ele começa a enrolar o carretel. Oh glória, Jesus está te vendo, Jesus está me vendo. Jesus está nos vendo, contemplando, e Ele também nos ensinou sobre a sua morte. Ele disse: olha, o Filho do Homem veio, né? Alguém queria fazer Jesus rei, outro queria coroar, o outro queria botar Jesus nas costas, mas Ele disse assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ter uma hora que ninguém vai estar comigo, eu vou ficar sozinho, e todos vocês vão para suas casas. Lucas 4:15. Lucas 4:15. E ensinava nas suas e por todos. Olha aí, e por todos. Quando Jesus abria a boca, irmão. Já pensou? Hoje no culto e doutrina, a gente diz assim: olha, quem vai ensinar hoje é Jesus. Aleluia, aleluia. Todo mundo louvava, todo mundo falava bem. Alguém olhava para ele e alguns até diziam assim: de onde vem tanta autoridade? De onde vem tanta sabedoria? Ele era a palavra de Deus encarnada, ele era o próprio Deus encarnado, ele era a própria Bíblia.
E era impossível que não louvassem a Deus. João 7,35. João 7,35. O que é que diz? Uns para os, para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura e ensinará. Tinha hora que Jesus se escondia. Tinha hora que Jesus pedia para ninguém dizer onde ele estava. Mas onde Jesus estava, a multidão chegava. Aonde Jesus estava, a multidão encostava. Teve uma hora que Jesus entrou no mar para se distanciar da multidão. Os pregadores dizem que ele usava o vento para levar a sua voz, mas ele subindo num barco, o barco era o seu púlpito, e Jesus ensinava o quê? O reino, o evangelho da renúncia, o evangelho que perdoa, o evangelho que transforma, o evangelho que redime o pobre pecador, condenado ao inferno, e faz dele uma nova criatura. Jesus não era esse pregador mamão com açúcar, não. Jesus colocava a mão na ferida, abria a ferida e dizia assim: convertei-vos, se arrependa. Jesus ensinava o certo. Jesus não era essa massa gospel do século 21, aonde tem os profetas particulares que se vendem por um carro, por um telefone de última geração. Não, Jesus estava disposto, assim como foi, de morrer para pregar e ensinar o evangelho do reino, aonde quem quer entrar lá tem que se converter. Observe se você vê muito pregador pregando aquilo que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si. Ô irmão, o nosso eu é pior do que o diabo. Pastor, negar a mim mesmo é tão difícil, irmão. Você já viu a luta que você tem? Você já parou para analisar essa luta tremenda que Paulo diz assim: eu quero fazer o bem, mas não consigo. Eu abomino o mal, mas quando eu vejo o mal que eu abomino, é isso que eu tenho feito. Miserável homem que sou. Mas Jesus disse assim: quer vir após mim? Escute aqui em nome de Jesus. Se você que me ouve nesta noite, ou quando ouvir esta palavra, quer vir após Jesus, primeiro passo, negar a si mesmo. Quem segue a Jesus não tem vontade própria. A gente vai para onde Ele mandar, a gente faz o que Ele disser. Servos de Jesus, seguidores de Jesus, o primeiro passo é negar a si mesmo. Negar os seus projetos, negar os seus sonhos, negar aquilo que a sua alma sempre anelou. Mas se Jesus disser não, é não. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17. Glória a Deus. 4:17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, o qual vos fará lembrar os meus, em como por toda parte ensino. Diga para o seu irmão assim: aprende com quem é fiel. Eu queria que você dissesse de novo, toca assim no irmão, diga assim: aprende com quem é fiel.
Não vai aprender com troncho não, rapaz. Não vai aprender com rebelde não, com desobediente não. Não vai aprender com divisor não. Não vai aprender com murmurador não. Se tiver alguém fiel do teu lado, aprende com ele. Aprende com ela. Porque Deus ainda tem fiel na terra. Paulo disse: eu mandei Timóteo, porque ele é fiel e ele vai ensinar você. Aprenda com quem é fiel. Aprenda com quem é fiel. Deus ainda tem fiel na terra. Porque Jesus não vem buscar, irmão, gente desmantelado não. Jesus vem buscar os fiéis da terra. É os fiéis que vão subir. Desobediente não vai subir. Murmurador não vai subir. Caluniador não vai subir. Coração rancoroso não vai subir. Não me toque não vai subir. Bebarrão não vai subir. Prostituto não vai subir. Ladrão não vai subir. Mentiroso não vai subir. Caluniador não vai subir. Vai subir os fiéis. Os fiéis. Os fiéis. Você lembra daquele louvor da harpa? Os fiéis são transladados. Os fiéis. Jesus vem buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. 11 e 14, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão, que é desonra para o varão ter cabelo? Ô irmão, tem varão até que ensina como é que finaliza o cabelo, como é que limpa o rosto, como é que faz uma maquiagem. Tem varão assim hoje em dia. E segue o modismo, né? Cabelo da moda. É desonra, Paulo diz. Está na Bíblia, eu posso falar, é desonra. Homem corta cabelo como o quê? Homem corta cabelo como? Cuidado, viu? Cuidado. Efésios 4:17. Abra sua Bíblia aí. Você não leu nenhum versículo ainda hoje? Aproveita aí a oportunidade. Efésios 4:17. Vamos ler até o versículo 21. Em nome de Jesus. E digo isto, e testifico para que não andeis. Olha, na vaidade do seu entenebrecido separados da vida pela ignorância. Para aí, ignorância aí, irmão, não é brutalidade, não, é falta de conhecimento. É alguém que não aprendeu, é ignorado e não saber. Pela dureza do seu, os quais, havendo perdido todo o leia por favor. Olha, se é que eu tendes ouvido e nele fostes, como está a verdade em... Dá para ler o versículo 20, por favor, aí bem forte. Cadê? Versículo 20. Veja o que Paulo diz. Mas vós não aprendestes assim. A quem? A Cristo. Diga para o seu irmão assim: você não aprendeu assim. Aleluia. Ô irmão, eu vou usar o que o diácono disse, né? A gente não é Maria vai com as outras não. Ah, todo mundo faz. Você é todo mundo? Ah, mas todo mundo usa. Ah, todo mundo diz.
Mas não é todo mundo que vai para o céu. Oh glória, que palavra boa, hein? Não é todo mundo que vai para o céu. Só vai para o céu quem aprendeu de Jesus. Quem aprendeu de Jesus é fiel e não anda entenebrecido, não. Jesus pega o maior pecador de São Joaquim do Monte e faz dele um embaixador do céu, irmão. Jesus pode fazer isso, sim ou não? Jesus pega o drogado, o prostituto, pode pegar o maior bandido, dá um banho de sangue nele, batiza no Espírito Santo e com fogo regenera ele, o caráter dele, faz dele um pregador e a vida dele serve de testemunho para toda a cidade, porque quem aprende de Cristo aprende direito. Tem hora que até a gente quer voltar a fazer o que não deve, mas o Espírito Santo coloca a gente na posição e diz assim: rapaz, você não aprendeu assim não, você aprendeu a fazer certo. Às vezes pode ser um troquinho errado lá no mercado, na padaria, irmão. Aí a mulher dá um troco, 50 reais a mais, 5 reais, 2 reais. Mas o crente de verdade fica com aquilo na consciência: esse dinheiro não é meu, eu não aprendi assim não. Aí a gente volta lá, devolve o dinheiro e alguém fica até abismado. Aí a gente assim: porque eu aprendi com Jesus, eu só quero o que é meu, eu só quero o que é meu, o que é dos outros é dos outros. Você pode levantar a sua mão, levanta a sua mão e diga assim: eu aprendi certo, porque Jesus é o meu maestro, o meu mestre, diga o meu guia, o meu professor, aquele que me ensina. Você crê que Jesus vai te ensinar ainda mais? Você crê que Jesus vai te ensinar ainda mais? Abra sua Bíblia aí, Daniel. Livro do profeta Daniel. Eu gosto demais desse versículo. Eu creio que é o capítulo 12, se não me falha a memória. Abra sua Bíblia aí, Daniel 12, versículo 3, 2 e 3. Eu queria que a igreja lesse. Sim. 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 Dá para a gente ler mais uma vez, bem forte, irmão. Toda a igreja do Senhor, olhe para a sua Bíblia e leia comigo, vamos lá. Os sábios resplandecerão como o rés do firmamento, e os que há muito ensinam a refugirão como as sempre. Você vai brilhar para sempre. Os servos do Senhor brilharão sempre, sempre e eternamente. É bem verdade que o diabo quer ofuscar o brilho, a luz da igreja, mas Daniel profetizou: os sábios, pois resplandecerão com o resplendor do firmamento. E é como? Sempre. Há uma luz de Deus na tua vida, há um brilho do Espírito Santo, e esse brilho e essa luz não vai se apagar não, ela vai brilhar eternamente, 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 sempre, 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 sempre. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4:11, 4:11. Alguém achou? Sim. 4:11, Arthur. Muito bem. Manda essas e faz o quê? Tito 1:11. É bem pertinho, 2 Timóteo, depois Tito 1:11. Os quais convém tapar a homens que transtornam casas, ensinando por torpe. Cuidado, irmão. Cuidado com o teleprofeta. Cuidado com a live do profeta.
Tem profeta aí ficando rico e você ficando mais pobre. Não aprenda com todo mundo, não. Veja com quem você está aprendendo. Hebreus 5:12. Hebreus 5:12. Alguém achou? A ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das... E vos haveis feito tais que necessitais, e não de sólido. Tem gente que passa o tempo só no gagal, né? Hoje em dia não faz nem mais cozinhado, né? Na minha época, peneirava a farinha, e às vezes passava até na fralda, né? Parece que eu tenho 200 anos. Mas passava a farinha na fralda para sair só a goma. E o leite era direto da vaca. Mas se levava no fogo e tinha que esperar borbulhar. E quando ia soltando do papeiro, aí tirava, botava na bacia d'água, aí ia mexendo para esfriar. Hoje em dia é muito fácil, irmão. Tem farinha láctea, tem nestogênio, tem não sei o que. Aí as mães hoje em dia, me permita, viu? Tem mãe preguiçosa hoje em dia, que não faz um mingau cozinhado pro filho. Aí bota na mamadeira com água gelada, balança e dá pro menino. E o menino tem que se virar e derrama no pescoço e cria ferida. Aí Paulo estava olhando para uma visão dessa, e o crente não deve ser assim. Paulo disse: olha, vocês têm tanto tempo, ainda quer tomar mingau. Já era para vocês estar comendo um pirão, uma mão de vaca, batendo no osso corredor, tirando o tutano, comendo aquele colágeno. Já era para vocês ser mestre. Oh, irmãos, eu fico tão triste. Às vezes crente tão antigo e diz assim: pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Pastor, eu nunca tive uma visão de Deus. Pastor, Deus nunca falou comigo em profecia. Você precisa aprender mais de Jesus. Jesus fala conosco dormindo, acordado, andando, no meio da rua. Mas Ele fala no culto de doutrina, lendo a palavra. E nesta noite, a Bíblia está dizendo: você já era para ser mestre. E mestre aqui não é título não, irmão. Era para você já servir de professor para alguém. Já era para alguém olhar para você e dizer assim: eu quero ser feito fulano. Irmão Leonardo, o diácono de Carpina, minha mãe não era crente, como o senhor sabe, antes. E tínhamos alguém que morava perto que era crente. A minha mãe dizia assim: eu, para ser crente feito fulano, eu não quero. Escute aqui, por favor. Eu não vou dizer o nome, né? Está gravado, está na internet. Mas minha mãe diz assim: para ser crente feito fulano, eu não quero. Fulano chama palavrão, fulano briga no meio da rua. Aí ela diz assim: se ela for para o céu, eu também vou. Para ser crente desse jeito, eu não quero. Mas tinha lá embaixo aquela jovem Lídia e Leia, lá de baixo, depois do irmão Badu, da família do irmão Mateus. Aí lá vinha aquela menina bem trajada, bem vestida, com a Bíblia, a lição da escola dominical. A minha mãe sentava na calçada e dizia assim: agora essas daí não. Se um dia eu for crente, eu quero ser crente feito fulano. Tem gente que só vê o errado, só vê o troncho. Porque tem, irmão, frequentadores de igreja que dão mau testemunho, são mau caráter, mas ainda tem na igreja alguém fiel, leal a Deus, leal aos seus princípios, que guarda o seu testemunho. Se apega a isso. Se apega a isso. E diga assim: eu quero ser crente feito fulano. Eu quero ser o crente que vai morar no céu. Eu quero ser um crente que vai morar no céu. Porque eu sei que um dia isso aqui vai terminar, irmão. Vai passar. Vai passar status. Vai ficar patrimônio. A tua história vai ficar aqui, a minha também. Agora aqueles que perseverarem, aqueles que lutam para ser fiéis, porque ser fiel não é fácil não, é uma luta. E tem hora que a gente não está nem de joelho, está em pé, irmão, mas o pensamento é dioturno: Jesus me ajuda a ser fiel, Jesus me ajuda a ser fiel. Oh Jesus, é tão difícil ser fiel, mas eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel.
Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 27. Eu vou parar com este. 1 de João 2 e 27. Eu queria que toda a igreja lesse. 2 e 27. E a unção que vós recebestes dele fica em, e não tendes necessidade que alguém, mas com a sua unção, e é verdade, e não é como ela vos, assim nele. Escute aqui. Quando eu fui crente, para mim tudo era pecado. Quando eu fui crente, tudo era pecado. Não podia televisão. Não foi nem que o povo disse, mas na minha cabeça crente, irmão, era, né? Eu comprei logo calça social, percata de couro, camisa de botão, porque eu queria ser um crente que parecesse crente. Hoje em dia tem um tipo de crente que ele quer ser crente camuflado, né? Na igreja ele é crente, até veste a roupinha de crente. Aí lá fora, irmão, é uma calça tão colada, é uma blusa degotada, é um cabelo cheio de coisa, é umas unhas toda atrapalhada. Aqui dentro até parece crente, mas agora lá fora, uma pessoa do mundo e ele, ninguém sabe quem é diferente. Mas não é assim que Deus nos ensinou. Não foi assim que a gente aprendeu. Eu sou crente aqui fora, aqui dentro, mas lá fora eu também sou crente. Sim ou não? Sim ou não? Você é crente aqui dentro, lá fora você também é crente. Lá na repartição que você trabalha, lá no supermercado, na farmácia, lá no seu comércio. Aí chega lá, eu vou lá no irmão Mário, eu vou lá no irmão João Carlos, eu vou lá no irmão Mateus. Porque a unção dele permanece em nós. E com o passar do tempo a gente vai querendo flexibilizar, né? Ah, isso é besteira. Ah, isso aqui não é assim não. Ah, mas isso aqui pode. Ah, isso aqui vai. Quando a gente vê, irmão, se atrapalha. Sim ou não? Sim ou não? Fazendo comparativo, veja como nós, os de mais idade aqui, eu vou dizer daquele de 30 para cima, veja como a gente foi criado, irmão. Foi criado no chicote, eu não estou mandando ninguém bater em ninguém, mas foi criado na rédea curta. Bença mãe, bença pai, para sair, bença mãe, quando voltava, bença pai. Agora, irmão, agora o pai e a mãe é um parceiro, me permita, viu? O filho grita, bate o pé, bate a porta, derrama as coisas, fica brabo. É assim ou não é? É assim ou não é? E o pai que tem que baixar a cabeça e a mãe. Criado na frouxidão. Tem crente que quer assim também. Gritar com Deus. Se Deus não fizer... Mas Deus não gosta de filho assim. Deus gosta de filho obediente. Se eu fosse você, eu fechava os olhos nesta noite e dizia assim, Deus me ensina. Peça a Deus aí no teu coração, irmão, mas peça com verdade. Diga assim, Deus me ensina, Senhor, a aprender o certo. Que eu quero depois, Senhor, ser um canal para ensinar correto, como eu aprendi, da forma certa. Eu não quero negociar os valores, não, Deus. Eu não quero negociar os teus princípios. Eu quero aprender certo. Eu quero que tu me dês o dom de ensinar. Você aprendeu? Se alguém chegasse para vocês e assim, como é que se ora? Às vezes eu vejo crente de 20 anos e eu digo assim, o irmão fulano vai orar. Então, não sabe orar. E você fica assim, meu Deus, tanto tempo, não sabe conversar com o dono dele. Que oração, o que é uma oração, irmão? Eu vi um vídeo de uma oração do pastor Jefferson Aleluia, irmão, que me tocou essa semana. Que oração tremenda. E na oração ele diz assim, Pai, eu quero, Senhor, que quando eu me achegue a Ti,
o Senhor se alegre com a minha presença. Me ajuda, Deus, a não ser um fardo. Meu irmão, que oração, que intimidade. Olha, Deus, que eu não seja um fardo para ti. Não, que eu seja motivo de alegria. Ô irmão, uma pessoa dizer isso para Deus. Você tem coragem de dizer isso para Deus? Ô Deus, me ensina o certo. Me ensina o certo. Para ensinar a fazer o errado tem muita gente aí. Tem ou não tem? Tem ou não tem? É na escola, é na faculdade, é no trabalho. Às vezes está no culto e ensina aqui, e às vezes eu vejo, está bochichando na hora do culto, irmão, conversando, e nem recebe a mensagem, nem deixa a companheira receber, e o companheiro termina o culto e assim, eu não sei nem o que é que ele falou. Mas Paulo disse: se é ensinar, haja dedicação. Seja dedicado. Amém? Amém. Vamos em pé? Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou. Destes santos, quem sabe? Seu labor, desses santos nesta terra já passou. O rei está, quem sabe? O rei está voltando, a trombeta está. Cante. Está voltando, o rei está voltando. Aleluia.